noite. Nós somos estagiárias da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Andressa. Nós estamos no 9º semestre da Faculdade de Pedagogia e estamos finalizando, então, a graduação com um estágio de forma remota na educação infantil. A gente vai falar um pouco sobre como se deu esse tempo, o que aconteceu, alguns exemplos de pesquisa, comentar também sobre a rede municipal, algumas entrevistas que foram feitas. Nesse tempo difícil, complicado, que nos pegou de surpresa, era nosso último ano da graduação, a gente estava bem animada, e aí acabou desanimando um tempo, mas foi um processo muito rico, muito, muito legal ver como as professoras da rede se desdobraram para conseguir manter o contato, manter o vínculo entre professor, criança e família também. Então, a gente vai contar um pouquinho para vocês. Então, a gente vai começar meio que falando como que foi esse processo para nós, para mim e para a Gabi, como que a gente conseguiu lidar com isso e se encaixar nesse mundo remoto, né, que foi bem difícil, a gente foi no início bem contra, só que acabou sendo um processo, acho que bem produtivo, assim. A gente acabou indo para um foco que a gente queria, que a gente gosta, onde foi totalmente documentado de várias maneiras, que foi muito produtivo. Muitas leituras, muitas aprendizagens. Eu acho que a gente conseguiu produzir mais nesse tempo do que se a gente tivesse em estágio. Eu, particularmente, né, meu sonho era fazer estágio, era estar dentro da sala, e eu fui muito contra, pensei em não fazer, em não participar desse processo, mas, como eu disse no início, foi um processo muito enriquecedor, assim, a gente conseguiu manter um vínculo, ter algum tipo de vínculo com a escola, e tá um pouco na realidade das professoras, né, que não foi nada fácil. Sim, e acabar indo mais a fundo em assuntos que a gente gostava, né? Que tu gosta, que eu gosto. Que normalmente a gente acabava lendo um livro, uma parte de um texto, a gente acabou se aprofundando em alguns pontos que foi muito bom para nós. Foi bem importante. No fim, a gente ficou feliz em terminar a graduação desse tempo. Pois é. Então, a gente vai falar um pouco, contextualizar sobre como ficou, o que aconteceu com as escolas quando surgiu o Covid. Quais foram as normas e o que o Estado e o município falaram. Então, com a chegada da pandemia, no início de março, né? Não lembro exatamente o dia, mas foi bem no início onde as escolas recém tinham começado as aulas, as crianças da educação infantil estavam em processo de adaptação ainda, e veio a pandemia, e o governo do estado, então, decidiu suspender as aulas por uma questão de saúde e segurança, né? Então, com isso, todas as cidades, basicamente, acataram, né, o que o governo disse, e, por consequência, em seguida, foram achando maneiras de continuar essas atividades. No caso dos anos iniciais, foi de forma remota, por vídeos, mas não se achava um meio para que isso acontecesse com a educação infantil, né? Não, basicamente não tem como educação infantil. A educação infantil, o pessoal, assim, que trabalha, os profissionais da educação infantil, os educadores, os coordenadores, ninguém nunca conseguiu pensar a educação infantil de forma virtual, porque principalmente a educação infantil é um processo muito do toque, muito do olho no olho, muito do estar presente, do ser presente, né? De vivências, né? Do cotidiano da escola. Então, era muito difícil pensar um processo de educação infantil. Então, quando chegou o Covid, né, os anos iniciais conseguiram se ajeitar, mas a educação infantil, então, não teve aula, não foi pensado, com a esperança de que o Covid passasse logo. Como ele se estendeu, agora mais para o fim, né, as professoras acabaram tendo que achar meios de manter esse vínculo. Pois é, ninguém acreditou que ia demorar tanto tempo nessa pandemia. Já estamos indo para quê? Para 9 meses, eu acho. Uhum. E como as crianças estavam bem no início, as famílias também, recém ingressando neste mundo da educação infantil com essas crianças,
que as professoras, a maioria pensou, né? As escolas. Como que a gente vai fazer para manter contato com essas famílias, para manter contato com essas crianças? Então, tiveram que se utilizar de meios como Facebook, WhatsApp, YouTube, para poder continuar esse contato, né? Não com o objetivo de vamos fazer atividade pedagógica, mas mais com o objetivo de essas crianças saberem que elas têm uma professora, essas famílias saberem que elas têm onde procurar alguém para dar um suporte para elas também, né? A maior preocupação era manter o vínculo, né? Porque o início do ano já é um processo de adaptação para a criança, para a família, para a escola, para o professor, que às vezes muda. Então, para não perder tanto o vínculo, eles precisaram passar por uma readaptação. E aí, como se estendeu a pandemia mais do que o esperado por todos nós, as escolas acabaram funcionando de forma virtual. As professoras mantêm contato com a família, algumas fizeram um grupo no WhatsApp, por exemplo, no Facebook, mandam algumas atividades, os pais enviam vídeos da criança fazendo e tudo mais. Então, esse contato deles é por áudio, por vídeo. Uhum. Cada professora manda vídeo para os alunos para eles poderem verem elas, né? As crianças fazem vídeo para mandar para suas professoras, então tiveram que acabar achando meios de se manter em contato ali. A gente vai falar um pouquinho também sobre um mapeamento que a gente fez durante esse processo, né? A gente teve algumas etapas durante o nosso estágio, e uma delas foi um mapeamento das escolas de rede municipal. A gente falou mais ou menos, né, o que elas foram fazendo, como foram se readaptando. E a gente pegou uma escola específica, que a gente não vai falar nomes, né, durante essa gravação, para não expor, mas a gente teve uma entrevista com uma prof de uma escola da rede municipal da cidade de Pelotas, e a gente questionou, levantou algumas perguntas para ela, como ela se sentia, como ela recebeu a pandemia, qual era a relação dela com as famílias, qual é a relação das famílias com ela, porque algumas famílias se distanciaram, algumas famílias não tinham como ter contato com a escola, né? Algumas de baixa renda, não tem internet, não tem telefone. Então a gente levantou várias questões e ela nos relatou alguns processos desse tempo. Então, acho que, Gabi, vale lembrar aqui, né, que todo esse nosso processo de estágio remoto, a gente falou muito sobre documentação e basicamente todo ele foi voltado para documentar. Uhum. Todos os nossos passos foram documentados, ou por escrita, por foto, por vídeo, por áudios. Então, foi tudo documentado. E aqui é meio também o que essas professoras têm feito com essas crianças, né? Tá tudo documentado, é tudo por vídeo, para poderem se ver, se falarem. Uhum. Então, o que a gente fez, assim, para saber como que essas escolas estavam fazendo, como que elas mantinham esse contato? Então, a gente foi lá, pesquisou Facebook, WhatsApp, procurou professoras até para saber como que elas estavam mantendo esse contato. E a gente meio que descobriu que a maioria fez grupo no WhatsApp ou usou do Facebook para mandar vídeo, fazer áudios, fotos para essas crianças e essas famílias poderem acompanhar, né, o que a escola andava fazendo, manter um contato com a escola, saber que eles tinham onde procurar, porque até era um processo de que as famílias estavam passando mais tempo com as crianças, estavam reconhecendo essas crianças que não passavam tanto tempo com elas. É um processo de conhecimento de todo mundo, sua família conhecer essa criança, a criança passar mais tempo com os pais. Então, basicamente, todo mundo precisou de ajuda nesse tempo. Todo mundo se readaptou, né, a essa realidade que veio nos enfrentar de alguma maneira. Esse foi o todo, né? Todas as escolas tiveram que procurar meios de comunicação para esse vínculo não se perder. E essa prof específica que a gente entrevistou, ela trabalha com uma turma de maternal e ela nos comentou, né? No início, ela foi muito contra esse processo, porque ela, de forma pessoal, também não consegue ver a educação infantil dessa forma. Ela entende a educação infantil como uma educação no vínculo, no toque, no contato físico, no olho. Então, ela foi muito contra.
Ela diz que chega, de certa forma, a doer o coração dela pensar, né, as crianças em quadradinhos, afastadas 2 metros, cada uma fazendo alguma coisinha com algum tipo de material. Para ela não faz sentido, isso machuca muito ela, e essa fala veio muito de encontro com o que eu acredito também, com o que eu defendo, e eu achei muito significativa, assim, essa frase dela durante a entrevista. É que educação infantil, como ela mesma disse, né, é vivência, é tu tá junto, é tocar, é pegar, é se conhecer, conhecer o outro, aprender a viver junto. Então, não tem como ser por uma tela de computador, mas que teve que ser necessário, né? Ou essas crianças e essas famílias iam ficar desamparadas. Mas que vale lembrar também que elas não são obrigadas a mandar atividades, né? Uhum. Não são, elas decidiram manter um contato, não que são atividades pedagógicas que as pessoas, que as famílias têm que são obrigadas a fazer e a responder, não são, é só para manter um contato entre a família, a escola e essas crianças, para todo mundo se sentir amparado, ter com quem conversar, dizer como é que essas crianças estão indo em casa, como que está se dando esse contato da família e da criança. Então, elas não são... É muito legal. É muito legal também lembrar de algumas falas dela, assim, que as famílias às vezes têm responsáveis que procuram ela, né, para falar das crianças, como as crianças estão em casa, o que as crianças estão fazendo, sabe? Quais são os sentimentos das crianças, as emoções das crianças nesse tempo. Então, a questão do vínculo, que foi o principal, assim, né, para se manter. No caso dessa prof que a gente conversou mais de perto, eles conseguiram manter, e foi muito significativo para ela, né? Ver que as crianças procuram, sentem falta, que as famílias participam. Como a Andressa disse, essas atividades que são enviadas, elas não são obrigatórias, não são atividades pedagógicas, né, com alguma, tipo, sei lá, avaliação, alguma coisa assim, mas é para manter esse vínculo, né, da criança, da família e da escola, que são as bases principais desse processo. Sim, até porque foi uma coisa nova, né? Tinha criança que fica o dia inteiro na escola, agora passa o dia inteiro com os pais. E aí os pais não sabem o que vão fazer para ocupar o tempo dessa criança que não pode nem sair para a rua neste momento, né? E é um momento que eles vão ficar ali juntos, vivência entre os pais, os responsáveis e essa criança. E sim, ela teve bastante procura, né, dos pais procurando ela para dizer como que a criança estava, se queria fazer algumas atividades, algumas não queriam. Então, acho que foi bem bom. Ela já vinha também, né, tendo um contato com essas famílias. Ela manteve, né, esse hábito de ter contato com essas famílias para o WhatsApp, o Facebook. Então, para eles foi uma coisa meio que normal já de início. Sim. Ela, pessoalmente, né, profissionalmente, foi um processo difícil. Ainda, segundo ela, está sendo um processo de aceitação demorado, né? Ela não consegue ver a educação, né, infantil dessa maneira, mas ela está se adaptando para que, de novo, esse vínculo não se perca, né? Para que quando a criança volte à escola, sabe, já tenha esse vínculo, não seja uma readaptação, não seja um sofrimento para a criança, não seja um sofrimento para os pais, e não seja um sofrimento também para as educadoras. Pois é. Não, e os áudios que as crianças mandavam para ela eram ótimos. É muito fofo de ouvir. Prof para lá, então sabem que, que eles têm uma prof para chamar, para contar como é que foi o dia deles, falar dos desenhos que viram. Então, o contato entre a professora que a gente entrevistou e as famílias que ela atende foi muito bom. É legal falar também que isso nem sempre acontece, infelizmente, por conta da desigualdade social, mas que as famílias da turma específica que ela atende, todas têm condições, né, de responder, de estar no WhatsApp. Não são todos oficialmente que respondem sempre, que participam sempre, mas a maioria dos responsáveis respondem, participam, mandam fotos, vídeos. Ela até comentou que as famílias que eles atendem não são assim, de dizer que são muito necessitadas. Óbvio, tem algumas, né, mas que eles tinham condições de manter esse contato
por WhatsApp ou por Facebook, né? Eu não sei se tu quer falar mais alguma coisa ou se a gente conta das produções e apresenta. Eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho sobre as crianças, né? Tá. Pode começar. Então, na entrevista com a prof, ela falou muito que os pais procuravam, né? Então, os pais mandavam áudio, tinha áudio da criança dizendo que não queria fazer atividade, mas era um processo difícil para eles também, né? Então, tinha criança que estava super empolgada, criança que estava um dia meio desanimado, e elas tinham que passar por isso, os pais tinham que passar por isso. Mas, ao mesmo tempo, eles sabiam que aquilo não era obrigatório, que aquilo era para manter um contato entre as crianças e a professora. Mas, na entrevista, ela mostrou muitas produções deles para nós, muitos vídeos, muitos áudios, fotos. Sim. E com isso a gente... É legal falar das emoções, né? Antes de mostrar assim algumas produções, ela falou muito sobre os sentimentos das crianças. Isso transparece nos áudios, nos vídeos e nos relatos das famílias. As crianças estão cansadas, as crianças às vezes estão desanimadas, às vezes ficam mais agressivas, se tornam, né, mordem, se escabelam, fazem algumas coisas, mas elas estão cansadas, elas queriam estar na escola, elas queriam estar com outras crianças, elas queriam esse contato. Isso faz falta para o desenvolvimento da criança também. Isso a gente vê nesse processo, nesses relatos, a gente pode ter uma base para a defesa da educação infantil. Isso faz falta para a criança. É importante. Queriam estar com outras crianças, estão cansados de ficar só no meio de adultos, só em casa vendo TV, eles querem sair na rua, eles querem brincar na areia, querem correr. Está sendo bem difícil para eles, principalmente para eles. E aí entrou todo esse contato entre a professora entrevistada e os pais, né? Um podendo auxiliar o outro, ajudar o outro, para poderem passar por essa fase. Acho que, por mim, a gente pode apresentar os relatos. Então, a gente, com as produções que a prof mandou para nós, das crianças, a gente conseguiu montar mini histórias, que ficaram maravilhosas, que a gente vai mostrar agora. São muito boas. A gente produziu 4 mini histórias a partir dos relatos e a gente quer ler ela para vocês. Elas são curtinhas, mas são muito engraçadas. Algumas contêm diálogo, então vocês podem ter alguma percepção das crianças. Quer que eu leia primeiro? Pode ser. A primeira, então, mini história a gente intitulou de A Massinha de Uva Gosmenta. A gente tapou o rosto da criança para que, né, não sejam identificados, mas vocês podem ver ali a massinha e todo o processo. Então, diz assim: a atividade sugerida era de produzir massinha de modelar com que as crianças teriam em casa. Nas fotos, podemos perceber como se deu a produção da massinha de José Otávio, relembrando que os nomes também foram modificados para preservar a imagem da criança. Logo que terminou, ele percebeu que sua massinha estava mais gosmenta e grudenta do que normalmente fica, mas mesmo assim percebemos um grande sorriso em seu rosto por estar realizando o que foi sugerido pela prof. No final da sua produção, com um pouco de ajuda dos seus responsáveis, que colocaram um pouco mais de farinha, José Otávio conseguiu chegar a uma massinha pronta para usar e criar, como podemos observar na segunda imagem. É possível perceber como o processo de criação da criança acontece. Entre erros e acertos, ela aprende, constrói, reconstrói, até chegar em um resultado que seja bom para si mesmo. A alegria de brincar com algo produzido por ele mesmo faz-nos pensar na necessidade de produções próprias, com materiais fáceis e comuns. A criança e sua capacidade de imaginar pode muito com qualquer tipo de material. Então, a mini história 2 se chama A Gravata que se Transformou em Queijo. Tony estava pintando na gravata, quando de repente olhou para sua mãe e disse: "Isso parece um queijo", disse ele, apontando para as bolinhas que estavam sendo coloridas na imagem de uma gravata.
Mas é uma gravata, diz sua mãe. Ele insiste e diz: mas parece um queijo. A atividade sugerida nessa mini história pela prof foi uma pintura de um molde que foi recortado e possui a imagem de uma gravata. Essa atividade foi específica para dar para o Dia dos Pais. Tony, como visto no diálogo e imagens apresentadas, enquanto produzia sua gravata, recordou de um queijo. Entendemos que essa comparação foi feita por causa dos furos encontrados na gravata e do recorte também. A imaginação da criança vai sempre muito além do que nós conseguimos alcançar. Nossa mente e nosso modo de ver as atividades sugeridas já está de certa forma engessada. E esperamos sim resposta das crianças, mas colocamos limites nas mesmas. Mas ela sempre nos surpreende. São seres capazes e potentes. Devemos observar sempre suas falas e conexões mentais. Esses processos durante a feitura de atividades falam muito sobre o seu olhar sobre o mundo e sua cognição e desenvolvimento. A 3, então, a gente intitulou de O avião sou eu, a carga são os lápis e os pilotos são meus pais. Os responsáveis suspenderam Bianca em uma coberta. A atividade era colocar objetos em um pote, enquanto a mesma era balançada para trás e para frente. Tudo estava indo bem. Bianca começou a ser balançada e estava colocando um lápis de cada vez, até que na quarta vez ela pegou todos os lápis e botou de uma vez só no pote. A sua mãe, surpresa, diz: "Ah, que preguiçosa!" E ela, rindo, pergunta: "Já deu, mãe?" Conseguimos ver que Bianca encontrou uma maneira de fazer a atividade mais rápida. Queremos falar sobre duas coisas que foram observadas nessa atividade ofertada pela prof. Primeiramente, as crianças, suas estratégias, acham meios para sair ou entrar nos processos do dia a dia. As crianças levantam hipóteses e testam, são cientistas natos. E a segunda questão que queremos pensar a partir desta atividade é a participação da família durante o processo. Talvez, se os pais não participassem, seria feito essa atividade de outra maneira. E Bianca nunca teria pensado e tomado outro caminho para a finalização da mesma. Além de mostrar o pensamento da criança, gerou boas risadas e um momento único entre sua família. Então, a nossa última história, né, que é a número 4, tem o título A Beterraba que era boa, mas não deliciosa. A atividade sugerida da semana foi sobre alimentação saudável. Emanuel foi filmado pela sua responsável enquanto estava experimentando um pedaço de beterraba. Durante todo o processo de comer, tocar e conhecer o alimento, sua responsável questionava se estava bom e o apoiava dizendo que sim, é bom. A mãe pergunta: essa beterraba está boa? Emanuel, envergonhado, diz que sim. Logo após, a mãe pede: faz uma cara de que está uma delícia. Ele, tímido, faz uma careta e diz que não. Podemos pensar nos momentos de alimentação que temos e fazemos com e para as crianças. Como são feitos e quais são os objetivos? Devemos oferecer de tudo à criança. Nós precisamos a deixar livre para conhecer o alimento com todos os seus sentidos. Desde os bebês até as crianças bem pequenas, não podemos e não devemos engessar o tempo da alimentação. O tempo da alimentação deve ser um tempo prazeroso para a criança e da forma como vemos nas imagens. Ele se deliciou neste tempo, podemos perceber que ele realmente gostou do alimento. Então, assim, né, terminamos as histórias que a gente fez baseado nos relatos que a prof entrevistada nos deu, nos mostrou fotos, vídeos. Então, essas foram as nossas produções, né? A partir das produções das crianças, junto com a prof, junto com as famílias. Não sei se a Andressa quer falar mais alguma coisa, ou se a gente finaliza. Acho que a gente pode finalizar. A gente queria, então, né? A gente está fazendo esse vídeo com o intuito de que isso vá para vocês, fique acessível a todo mundo, que vocês possam nos escutar, saber como foi nosso processo como estagiária, né? A gente vai terminar a graduação
a gente vai seguir na área e a gente vai poder falar que passou por esse processo. Foi um processo difícil, que a gente não queria aceitar no início, a gente não pensa a educação infantil assim e não quer que isso se torne um novo normal. A gente defende e sempre defenderá, né, a educação infantil do vínculo, do toque, do presencial. E a gente queria terminar lendo um poema de Loris Malaguzzi, que é um educador italiano, né? Quem for da área vai conhecer, que ele se chama Ao Contrário, as 100 existem. E diz assim: a criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100 modos de escutar as maravilhas de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir. 100 mundos para inventar. 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100, 100, 100. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura lhe separaram a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir o mundo que já existe, e de 100 roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Diz-lhe que as 100 não existem. A criança diz, ao contrário, as 100 existem. Então, gente, né? Para mim é emocionante esse poema. A gente queria finalizar nosso vídeo com esse poema, porque fala muito desse processo, né? A criança é potente, é capaz, e a gente não pode roubar essas 100 linguagens, né? A criança tem muitos tipos, muitos processos, vê de diversas maneiras, e a gente não pode engessar a criança. Basicamente, é isso que esse poema fala, né? Para que se torne mais compreensível a todos, de forma resumida. Basicamente, Malaguzzi fala: nós não podemos engessar a criança. E a gente não quer engessar a criança, a gente defende uma educação infantil de qualidade, a gente defende a criança na escola, os bebês na escola, os bebês são hiperpotentes, né? Então, acho que dá para vocês pensarem com a gente, entrarem nessa defesa juntos e entenderem um pouquinho do nosso processo, do processo dos professores, das famílias, das crianças, das próprias crianças. E a gente queria agradecer a todo mundo que vai ver esse vídeo, né? Agradecer aos nossos profs também e torcer para que o Covid vá embora logo, para que a gente possa estar na escola. Agradecer a prof, né, que a gente entrevistou. Uhum. Deu todo um suporte para fazer esse vídeo, construir as minhas histórias, né? Acho que agradecer a todo mundo, porque a gente, basicamente, cada um precisou de alguém, porque é um momento bem difícil. Então, eu acho que é isso. Então, é isso. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.